Olá, tudo bem? Ainda sobre depressão, é importante que a gente saiba que é perigoso a gente ter pensamentos de perder a própria vida, de deixar de existir. É um pensamento que pode te causar o perigo de danificar a nossa integridade física, e isso tudo acontece pela queda de um hormônio que eu chamo de ansiedade vital, que produz a ansiedade vital no nosso corpo. O hormônio é o cortisol, que por sua vez se transforma em serotonina. Então é importante que a gente tenha noção disso para saber que quando vierem pensamentos desse tipo, a gente saiba que é apenas química. Então eu vou explicar, e é importante que preste muita atenção porque é um pouco complexo. Em primeiro lugar, esse hormônio que é produzido na flora intestinal, em sua boa parte, ele vai lançando sobre o corpo e sobre o cérebro uma ansiedade. Ansiedade essa que faz a gente desejar fazer xixi, desejar fazer cocô, desejar comer, desejar fazer sexo. É o hormônio que faz a gente sentir os desejos, que impulsiona as nossas necessidades vitais, equilibra-as e também irriga o cérebro, causando sensações boas, causando vontades também, vontade de viver, vontade de se arrumar, vontades no seu modo geral. Então esse hormônio ele irriga o nosso cérebro com algumas mangueirinhas que vão irrigando o nosso cérebro. Acontece que na depressão algumas mangueiras fecham e acontece uma depressão, diminui a irrigação desse hormônio no cérebro e no corpo. E quando diminui o irrigamento no cérebro e no corpo, somem-se as vontades. Você não quer tomar banho, você não quer levantar, você não quer ir trabalhar, você não quer fazer sexo, você perde os desejos vitais. E é por isso que esse hormônio controla tudo, porque ele é o que equilibra as ansiedades vitais. Para você ter uma ideia, quando o nível de ansiedade está muito alto, produz muito esse hormônio, também é prejudicial, porque, por exemplo, a sua vontade de fazer cocô, por exemplo, dá diarreia, dá vontade, o coração palpita porque também está muito estimulado, e porque o coração está muito estimulado, às vezes dá falta de ar, porque o coração está pedindo mais oxigênio do que o normal. Ou seja, a disfunção desse hormônio, o desequilíbrio da produção desse hormônio pode causar problemas, tanto se produzir muito quanto se produzir pouco. Por isso o corpo tenta controlar, e essas mangueirinhas, quando são desligadas, é justamente quando a ansiedade está muito alta, então o corpo, para se defender, desliga algumas mangueirinhas e assim há uma queda de produção. Só que quando volta ao normal, as mangueirinhas estão desligadas e você fica para baixo, sem vontade de fazer nada. Então, é importante que você entenda por que vem os pensamentos de morte, por que vem os pensamentos de desistir de viver, por que vem os pensamentos de deixar a própria vida, porque não está tendo vontades. O cérebro não tem vontade de fazer nada, o cérebro está totalmente desmotivado, e isso é muito perigoso. Mas você entendendo que isso é apenas química, você vai esperar isso passar. Respira fundo, se tiver com palpitação, falta de ar, vai lá e toma um copo de água gelada, vai lá e ajoelha, ora um pouquinho, conversa com Deus, porque vai passar. É questão de minutos. Aguarde com calma, com paciência, que a produção vai voltar ao normal. Mas quando está muito baixa, aí você precisa mesmo de fazer exercício físico. A depressão, ela pode ser depressão comum, pode ser depressão crítica, pode ser depressão crônica. A comum é só controlar nos pensamentos, mas quando o estado é crítico, aí você tem que também fazer mais exercício físico, tomar produtos naturais, dá para resolver. Mas quando está crônica, precisa de tomar o remédio justamente porque está faltando essa química. Então, alguns remédios, noradrenalina, etc. Você vai tomar alguns remédios justamente para que a produção de serotonina volte ao normal. Mas esperamos não chegar nunca à depressão crônica e poder resolver das formas que nós citamos. O fato é que você precisa entender que é uma química. Então, quando bater essas vontades de morte, quando bater essas vontades de deixar a vida, nunca se esqueça de uma coisa: não é a vida que você quer tirar os problemas
problemas da sua vida. E por querer tirar os problemas da sua vida que se acumularam muito, esse monte de preocupação que te bateu, essa depressão, falta estímulo no cérebro. Daí vem esses pensamentos. Eles não são verdadeiros. Eles são apenas a ausência de um produto químico no cérebro. E é por isso que você tem que saber esperar, conhecer que o problema é esse. E quando aumenta muito, que te dá palpitação, tem que saber esperar. Esperar o corpo voltar ao seu funcionamento normal. Se for depressão comum ou depressão crítica, sempre acontecerá isso. E se for crônica, tem que tomar remédio. O fato é que é tudo química. Não tenha medo. E quando bater os pensamentos negativos, nunca se esqueça mesmo disso. Você não quer tirar a vida. Você quer tirar os problemas da sua vida. Então, esses pensamentos enganosos por falta de um produto químico, você tem que só esperar com calma que vai passar e logo o seu cérebro volta a funcionar normal. Esse exercício constante vai fazer com que volte o equilíbrio da produção. Sim, vai fazer com exercício físico, respirando fundo, sempre se lembrando que vai passar, que não precisa se apavorar, eu vou morrer do coração, eu vou morrer de falta de ar. Não, não. É só essa ansiedade que está desequilibrada. Acalma-te. A calma desfará todos os erros. E pode apostar numa coisa: você vai poder ajudar outras pessoas com essas informações, porque você sabe o que a pessoa passou. Uma das coisas tristes é ver a pessoa falando, é frescura, não tem fé, isso aí é falta de Deus. Essas pessoas que não sabem, que não sentiram isso, não podem ensinar ninguém, nem aconselhar ninguém. Mas você, quando passar por isso, que você que sabe o que é que você sente, você vai poder ajudar tanta gente e Deus vai te usar como um instrumento. Então, lembre-se, muita calma, é só química. Muita calma, é só química. Bom dia.